hoje estudando o capítulo 63 do livro Consciência Espírita, que Inácio intitula No Emprego da Humildade, onde ele vai comentar uma passagem que está lá na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 1, quando Tiago anotou assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E quando a gente pensa em consciência espírita, a gente precisa entender que tomar consciência de algo é ficar atento a todas as nuances que envolvem a nossa vida dentro das experiências que a gente realiza. Muitas vezes nós sentimos algo que não sabemos por que estamos sentindo. De repente bate uma tristeza, não é algo consciente, mas não aconteceu nada de grave, mas eu estou sentindo uma tristeza, não sei porquê. Porque o meu sentimento não é algo que está claro para mim, eu não consigo me entender ainda. Eu busco as explicações para os meus conflitos, que estão, na maior parte, jogados lá nos porões do meu subconsciente, gravados no meu perispírito, porque são reminiscências de experiências vivenciadas em experiências passadas, através da pluralidade das existências, alguns resquícios de conflitos que eu trago da minha infância, das minhas experiências. Então, tomar consciência é buscar o contato íntimo conosco mesmo, buscar contato íntimo com tudo que nos circunda, com as pessoas, com o ambiente, com a vibração e etc. E aí, falando pessoalmente a respeito das nossas experiências na busca da autoconscientização, Inácio de Antioquia, nessa obra, ele começa a obra Consciência Espírita com uma mensagem que ele intitula Humildade. Capítulo 1 do livro, Humildade. E ele termina o capítulo 63, fechando o livro, com a mensagem intitulada No Emprego da Humildade. Então eu só consegui ter consciência disso muito depois que a obra tinha sido publicada. E eu fui o primeiro a ler. Não tinha me atentado a isso. Aí eu olhei o primeiro capítulo, humildade. Olhei o último capítulo, humildade, e pensei, mas o que humildade tem a ver com consciência espírita? Será que isso foi programado? Será que isso é programado ou será que passou despercebido a minha consciência? E o que humildade tem a ver com consciência espírita? Tem tudo a ver. No primeiro capítulo, Inácio de Antioquia, vai trabalhar a ideia de quando Jesus se aproxima de uma multidão e que as crianças estavam se aproximando de Jesus e que Jesus toma uma criança ao colo e diz: aquele que se fizer tal qual essa criança alcançará o reino dos céus. Não é assim? Todo mundo conhece essa passagem. Para quem não sabe, aquela criança era Inácio de Antioquia, o autor da obra, que é conhecido entre os cristãos como aquela criança que Jesus toma ao colo, dando uma lição de humildade para os discípulos, dizendo: olha, para se alcançar um reino tão grandioso, é preciso se fazer tal qual uma criança. E aí Inácio, trabalhando a mensagem, ele vai dizer assim, olha, que os discípulos ficaram estupefatos, porque como pode todo um reino dos céus ser simbolizado através de uma criança? E que o movimento de Jesus em direção a eles para exemplificar a humildade foi aquele de se fazer menor do que aquela criança. Porque se em muitos momentos ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão após mim, naquele momento Jesus se coloca abaixo daquela criança, dizendo que para se alcançar o reino dos céus, teria que ser como ela, no sentido de buscar as experiências da vida da forma como uma criança faz, com o coração aberto e etc., dentro das várias interpretações que a gente pode dar dessa passagem. Mas que Jesus humildemente fala: olha, sejam como ela. Naquele momento ele não diz: sejam como eu.
Nesse último capítulo, Tiago vai dizer da importância da humildade dentro das comunidades cristãs da época. Porque não é que acontece agora não, porque isso, graças a Deus, não acontece mais, né, gente? Mas antigamente era assim. Se entrasse um doutor para falar para uma comunidade, era palestra. Mas se fosse uma pessoa assim mais humildezinha, mais simplesinha, mais dentro, né, do nosso círculo de convivência, é estudo. Se entrasse alguém que tinha uma influência social muito grande dentro do contexto cristão da época, pegava-se a melhor cadeira, o melhor lugar e servia-se àquele indivíduo. Mas se entrasse alguém maltrapilho, mal vestido, doente, aí já se olhava assim com uma certa distância. E naquele momento era o momento em que os cristãos começavam a receber a chegada dos cristãos messiânicos, dos judeus messiânicos, desculpa, que eram os judeus que haviam recém se convertido à mensagem de Jesus, aceitando Jesus como o caminho, como o Messias que viria libertar a humanidade. E a gente sabe de como era o conceito de casta entre os judeus. À época de Jesus, de uma forma que ainda continua nos dias de hoje. Obviamente que a gente precisa elevar a nossa compreensão, a nossa visão a respeito do que caracteriza a humildade, para que a gente não se perca dentro dos conceitos que nos são indispensáveis para abarcar toda a mensagem contida nesse versículo. A gente tem tido o hábito de confundir simplicidade com humildade. Não é assim? Então, normalmente a gente ouve pessoas que cresceram com bastante dificuldade financeira, morando num casebre, morando numa comunidade, etc., falando assim, minha família sempre foi uma família humilde, a gente sempre passou muitas dificuldades, e etc, etc, etc. A gente vê uma pessoa mais vestida, mais simplesmente, a gente diz, nossa, como aquela pessoa é humilde, né? E a gente esquece que humildade não se caracteriza pela exteriorização de um indivíduo, de um ambiente, de uma comunidade, etc. Isso é simplicidade. Simplicidade na forma de se viver. Francisco de Assis viveu uma vida simples. Chico Xavier viveu uma vida simples. Agora, eles eram espíritos que trabalharam a necessidade da humildade, e a humildade está muito além da simplicidade. Normalmente, um espírito humilde, ele adota a simplicidade dentro de todas as suas experiências enquanto encarnado. Mas nem todos que vivem a simplicidade carregam a humildade dentro de si. Porque o que mais tem é pobre, revoltado e orgulhoso. Então a gente precisa entender que entre ser humilde e ser simples tem uma distância muito grande. A mensagem aqui não é de dizer que quem é pobre, quem não tem recursos, precisa ser tratado de uma forma superior àqueles que têm. Porque o que corresponde à riqueza e à pobreza já foi muito bem delimitado por Jesus, quando ele ensinou que os ricos são poucos aqueles que conseguem alcançar o reino dos céus, não pelo dinheiro que os caracteriza dentro de uma experiência reencarnatória, mas pelo uso que eles fazem dos valores amoedados, esses espíritos. Então, Emmanuel dedicou uma obra inteira ao dinheiro. Uma obra de Emmanuel que se chama Dinheiro. Pouca gente conhece. Devido à importância do uso do recurso amoedado.
E Emmanuel vem dizer que o dinheiro por si só, assim como todas as experiências, todos os recursos que nos são dados durante o processo no plano material, é neutro. O que diferencia é o uso que cada um de nós faz do recurso amoedado. Então a gente associa recurso amoedado com soberba, desenvolvimento social com arrogância, riqueza material com falta de humildade. E uma coisa não está relacionada à outra. A relação que a gente precisa fazer é do uso que aqueles que possuem essas características, vivenciam essas experiências, apresentam através do exercício, não é? Da forma como manifestam o que tem dentro de si. O exercício dos seus valores. Então, obviamente que aqui a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de valor. Porque quando o Tiago fala para a gente não fazer acepção de pessoa, ele está dizendo assim, ó, trate melhor os pobres. Então eu recomendo a vocês darem uma lida na carta de Tiago. Porque ele vai realmente pregar a simplicidade e a necessidade da humildade. Mas não da necessidade, a necessidade da simplicidade, da humildade no conceito que a gente tem, que é aquele do conceito material. Porque muitos de nós, quando crescemos socialmente um pouco, em relação àqueles que ainda não tiveram oportunidade, condições de crescimento como os que nós tivemos, no contato com eles, a gente humilha. Então a gente olha e fala assim, não, mas eu não acho que eu sou assim. Não é? Não tenho dinheiro, não sou doutor, sou juiz, não tenho curso superior, nem faculdade eu fiz. Mas todos nós cursamos a escola da vida. Às vezes você tem um celular. E aí tem uma pessoa com quem você convive que tem um celular. Pode ser sua mãe. Pode ser seu pai, pode ser uma pessoa mais idosa. E aí você já falou com ela 500 mil vezes como é que aquele negócio funciona e não entra na cabeça dela. E todo dia ela vem perguntar a mesma coisa. Como é que faz isso aqui? Aí você respira fundo e fala de novo. Não, mas de novo? Não é possível, já te expliquei mais de 500 mil vezes. Não é possível que você ainda não aprendeu. O que é isso? Se não, a dificuldade de lidar com a dificuldade do outro, se reconhecendo, ainda que de forma inconsciente, superior a ele. Então é o professor que entra na sala de aula e vai dar aula e fala assim, e olha para os alunos daqui. Eu sou professor, tá, gente? Eu falo muito de professor, mas não estou falando nada direcionado não, tá? Então o professor olha para os alunos daqui, não é? E, hierarquicamente eu estou acima de vocês. Então, o professor que entra dentro da sala de aula com, obviamente, com a missão de passar uma informação, mas que se exclui da necessidade do aprendizado. Acreditando que ali ele só foi ensinar, que ele não pode aprender nada. Falta de humildade. Falta de trabalhar na sua intimidade os valores que o façam reconhecer-se do mesmo patamar que os outros. Porque somos todos iguais em relação à nossa origem. Eu posso apresentar valores mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos em determinada área da minha intelectualidade, da minha capacidade de amar. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Jesus não é melhor do que nenhum de nós. Ou vocês acham que Jesus é melhor do que nós? Jesus é um espírito mais evoluído do que nós. Mas
dentro dos valores da vida, ele tem o mesmo, ele é tão amado pelo Pai quanto nós, que somos criaturas como ele, mas que ainda apresentamos características inerentes à imperfeição que nos domina. Fazer do Pai, que é o Criador, alguém da nossa capacidade, igual à nossa capacidade de amar e de atribuir valores, é personificar nele o que a gente carrega em nós através do fenômeno da projeção psicológica. Então, se eu tenho 3 filhos, embora eu falo que não, tem um ali que é mais, mais chegado. Porque se eu tenho um irmão, tem um que eu tenho uma afinidade maior. Não, eu gosto do meu pai e da minha mãe, mas eu tenho um contato maior com minha mãe ou com meu pai. E aí, como eu sou assim, eu penso assim, obviamente que Deus é da mesma forma, porque eu projeto nele. Porque se eu não consigo subir até ele, eu faço ele descer até mim. E digo, ele é como eu. Mas os valores da vida não são assim. E quem está dizendo isso não sou eu. É a própria doutrina espírita, que nos informa que todos nós nascemos da mesma forma, criados simples e ignorantes, e que chegaremos ao patamar evolutivo da perfeição relativa à qual nós somos destinados. E que alguns já caminharam alguma distância maior do que nós, mas outros se encontram na nossa retaguarda. Porque esse processo é inerente ao sistema evolucionista. Porque eu estendo a mão para o que está acima pedindo ajuda, mas eu preciso estender a minha mão para ajudar o que está abaixo de mim em termos evolutivos. Não em ser melhor. Então, cada um de nós apresenta a característica individual dentro do patamar evolutivo que conseguiu alcançar. E aí, falando para nós, espírita cristãos, como é que a gente tem tratado os confrades cristãos dentro da casa espírita que a gente frequenta, que a gente visita, que a gente estuda, que a gente trabalha e etc. Como é que tem sido? Vocês têm tido aqui muita palestra ou muito estudo? Porque a gente acha que não. Entendendo valores que todo mundo tem. Mas se o Divaldo aparecer naquela porta, aí todo mundo vai olhar, ô, Divaldo! Oi? Eu não sei que não, né? Obviamente que quando um espírito se faz visto por todos, pelo bem que ele exercita, que ele exerce, que ele realiza, ele se torna um expoente de luz. E a luz, quanto maior e mais alta, mais vista ela é. Então a gente reconhece no Divaldo alguém digno da nossa apreciação pelo bem que ele realiza, mas o bem que ele realiza é dele. A forma como nós nos vinculamos a ele, pelo bem que ele realiza, é nossa. Então a gente pode tratar muito bem, a gente pode receber muito bem, mas se a gente recebe o companheiro da casa espírita que frequenta a casa conosco, dentro da reunião pública, de forma diferente do Divaldo, a gente não está sendo cristão. Então quem que vai fazer o Divaldo hoje? Quem vai fazer o estudo hoje? Divaldo! Opa! Né? Aí eu preparo o dia inteiro, né? Fica aquela vibração. Hoje eu vou ver o estudo do Divaldo, hoje eu vou ver o estudo do Haroldo, hoje eu vou ver o estudo de fulano, de ciclano, de beltrano. A gente não está fazendo alusão à pessoa, está dando só alguns exemplos. E de repente, um dia que a gente está distraído, eu esqueci de olhar quem vai fazer o estudo hoje na casa. O que será? Então, ou a gente chega e tem aquela surpresa e pergunta, quem vai fazer o estudo hoje? Não é fulano. Pior que agora não tem como voltar, vai ficar chato se eu voltar, né? Aí fica satisfeito. Ou então liga, aqui, quem vai fazer o estudo hoje? Lá é fulano. Tá. Você vai, vou. Aí na outra semana, deu para você vir? Não deu não. Apareceu uma visita ali em casa. Infelizmente isso ainda acontece.
E a gente inconscientemente, a gente vai alimentando isso na gente, nas outras pessoas e no movimento espírita que a gente faz parte. Nessa profissão de fé que é aquela de realizar um encargo que nos foi pedido, de realizar uma tarefa na casa que a gente frequenta, na comunidade que a gente vive, etc. Porque nós ainda somos espíritos necessitados do processo da autoconscientização. E quando Jesus diz que o homem é mais ignorante do que é mal, não é? Porque muitas vezes a gente não faz por maldade, a gente não faz com aquela deliberação de fazer o mal, é ignorância. Porque a gente projeta valores, a gente atribui valores. A gente pensa quando alguém renomado entra à casa espírita para fazer um estudo, que nesse dia a casa vai estar diferente, que vai ter mais espíritos de luz, que eles vão fazer por nós o que a gente não faz, que é nos transformar espiritualmente. Então todos nós somos colaboradores uns dos outros dentro desse processo, mas somos parte de uma engrenagem que precisa trabalhar num sistema e que esse sistema precisa estar sincronizado para que a máquina funcione da forma como ela precisa, para que o trabalho gerado por essa máquina seja realizado da forma como precisa. Olhar hoje para trás e dizer assim: nossa, Chico Xavier, que gracinha, só tinha 2 ternos, né? Hoje é fácil, porque falar do Chico é muito fácil, é muito bom, é muito bonito. O que mais tem é a gente fazendo estudo falando do Chico. Acabamos de falar. Mas para ele vivenciar as experiências dele com 2 terninhos, só ele sabe o que ele passou. Para ele se apresentar na característica, na condição de médium espírita, dentro de um movimento espírita, só ele que sabe o que ele passou. Porque às vistas do movimento espírita, daqueles que não se aprofundam no estudo espírita, olhar para o Chico e achar que ele foi aclamado 100% pelo movimento espírita, é inocência da nossa parte. Chico foi atacado, Chico foi amaldiçoado, foi blasfemado pelos próprios espíritas. Porque a gente já sabe que o reconhecimento das outras religiões ele teve. Então olho para ele e falo assim: não, ele era bem, né? Os negócios que ele falava não era muito certo, não. Esse negócio de mediunidade, de escrever livro, mas ele até que era uma boa pessoa, ele fazia o bem. Quer dizer, ele alcançou o respeito pelo bem que ele realizou, não pelo que nós espíritos falamos dele, contando histórias dele. Então isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso crescimento espiritual é importante que a gente cultive a humildade em todos os setores da nossa vida. Aquela humildade que te pede para vivenciar uma prova de forma resignada, por pior que ela seja. De vivenciar e de passar por uma expiação, entendendo que se ela está acontecendo, é porque nós temos a necessidade de enfrentá-la. Porque a humildade pede para você se colocar no seu devido lugar, reconhecer a sua necessidade das experiências que você vivencia, sem projetar a sua realidade na realidade dos outros. Tipo assim: mas olha fulano. Ah não, velho. Será que isso acontece comigo? Entrei na casa do mesmo dia que ele. Não é? A gente mudou para o mesmo bairro, engraçado, mudamos para a mesma rua. Eu plantei a grama no mesmo dia que ele. No dia que ele estava plantando a grama, eu estava plantando junto. Então ele estava de um lado, eu estava do outro. Jogamos a mesma semente. Na hora que ele jogava água, eu ficava olhando, eu jogava também. Mas agora olha a minha grama, olha a dele. Por que a dele está mais verdinha e a minha não está? Então por que eu me preocupo tanto com a grama verde do outro e esqueço do porquê da minha grama não está verde? Por que eu projeto no outro a realidade que bate à minha porta?
olhando para a janela e falando assim, nossa, como as pessoas são felizes, como eu não consigo ser. Tem algo errado comigo, tem algo errado com a vida, não é possível que Deus não está vendo isso que está acontecendo comigo, etc, etc, etc. Então a gente entende o quanto é complexo trabalhar a humildade, o quanto esse valor nos falta para enfrentar a vida, para enfrentar as batalhas da nossa vida. Porque um espírito, segundo Inácio de Antioquia, é pela resignação diante da vida que se mede o nível, a capacidade de humildade que um espírito carrega na sua intimidade. De acordo com a resignação diante do processo que a vida nos pede para vivenciar, sejam através das provas, sejam através das expiações. A gente vai fazer uma leitura rápida da mensagem. Então, no emprego da humildade, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1, quando Tiago anotou, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ainda é comum verificarmos em todos os cantos da terra a lisonja desferida àqueles que se encontram de posse da moeda e dos títulos, em detrimento dos menos favorecidos e dos considerados incultos. É que o brilho ilusório das convenções materialistas engoda multidões de insensatos que se permitem tomar parte do espetáculo deprimente que presta bajulações àqueles que conquistam posição de relevo social no mundo. Se nos candidatamos à condição de discípulos de Jesus, entretanto, evitemos alimentar o conceito de casta nos círculos de convivência cristãos, de vez que, fazendo alusão às palavras do evangelista, será sempre atentar contra a caridade termos a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Imprescindível, pois, que nos irmanemos uns aos outros, tornando-nos mais fraternos no trato com o semelhante que se nos acerca, seja ele quem seja. A escola do Evangelho deixa-nos lições imorredoras de humildade, vivenciada por muitos que passariam despercebidos pelos olhos do mundo, não fossem a dedicação e o amor com que se tornaram servidores fiéis da Boa Nova, semeando luz aos corações desvalidos. Pedro foi homem comum, todavia fez-se pescador de almas a serviço de Jesus. Paulo de Tarso, conquanto a inteligência que o caracterizava, renunciou aos títulos que possuía e às honras de cidadão romano, a fim de servir ao Evangelho como simples tecelão. Francisco de Assis adotou a pobreza e a vida simples, sendo luzeiro de esperança aos desvalidos, dedicando-se integralmente à vivência dos preceitos evangélicos, exercendo benevolência para com todos. Francisco Cândido Xavier percorreu sua existência com salário de servidor público. Entretanto, auxiliou santamente o próximo, consolando e abrandando as dores dos que se encontram aflitos, exercendo a mediunidade abençoada com Jesus. Unamo-nos, portanto, em Cristo e por Cristo. Apreendamos o sentido maior da exortação de Tiago, porquanto ela é convite claro e enfático para que nos amemos uns aos outros sem olhar a quem, assim como Jesus amou aos pobres e aos ricos, aos ignorantes e aos doutos, sendo a luz imperecível do amor, mesmo que tenha trilhado as sendas do mundo, apresentando-se à humanidade na figura de humilde carpinteiro. Então, é interessante quando Inácio vai fazendo alusão a esses expoentes de luz, quando ele fala assim, ó, Pedro foi pescador, mas que Paulo de Tarso renunciou aos títulos e ao poder, sendo tecelão, mas que Francisco de Assis adotou a pobreza e a simplicidade, porém que Chico Xavier era servidor público, todavia, e termina por falar de Jesus, que era carpinteiro. Entretanto, então não adianta ser carpinteiro, tecelão, funcionário público, não adianta ser pescador.
Não adianta ser faxineiro. Não adianta ser professor. Porque não é isso que vai nos tornar humildes. Não é isso que vai nos caracterizar. Porque quando a gente olha, a gente fala assim, quem é? Vem o expositor, senta-se à mesa. E aí vamos ler o currículo do expositor. Aí pega, joga aquele rolo de pergaminho e começa a falar. É formado não sei o que, não sei o que, não sei o que, estuda não sei o que, não sei o que, fala todas as línguas, não sei o que, fez curso não sei aonde, etc, 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 etc. Aí quem está do outro lado ouvindo, olha assim, nossa, né? Não consegui nem estudar. Não consegui nem fazer uma palestra espírita. Será que um dia eu vou conseguir sentar naquela mesa lá? Porque a gente que se diz representante, divulgador de uma doutrina, a gente faz questão de mostrar para as pessoas que muitas vezes vêm à casa espírita pela primeira vez, ou pessoas que não têm uma atividade dentro da casa espírita, um trabalho, um estudo, etc., para olhar para quem está sentado e acreditar que realmente quem está sentado ali é mais importante do que quem está ouvindo. A gente ainda alimenta aquela ilusão no companheiro de que quem é médio, quem vai lá para a reunião mediúnica, aqui é a reunião mediúnica em cima, aqui embaixo mesmo, né? Porque tem umas casas aqui em cima, casa de 2 andares. Aí fala assim, nossa, eles estão subindo lá para cima, né? Para fazer reunião mediúnica. Como se quem subisse para fazer reunião mediúnica, o médium, o que psicografa, o médico psicofônico, o doutrinador, etc., como se eles fossem diferentes de quem está aqui embaixo, passando por tratamento, ou ouvindo uma palestra pública. E quem está do outro lado, muitas vezes, acredita naquilo que a gente muitas vezes não faz questão de dizer. Porque quando a gente levanta a voz para dizer e para criticar, por exemplo, uma reunião de uma mesa, onde as pessoas são chamadas à mesa, aí vem quando tem uma reunião considerada importante por nós, aí chama o presidente da AME, presidente do não sei o que, presidente do não sei o que, e só eles que sentam à mesa, a gente está passando para o pessoal o quê? A ideia de que existe uma hierarquia dentro de uma doutrina que nasceu com aqueles que pisavam no chão, tanto quanto nós. Daqueles que muitas vezes não tinham nenhuma sandália para calçar e que quando tinham, abandonavam essa sandália para fazer a questão de andar descalço, junto com os mais necessitados. Não porque isso os transformaria, porque eles adotaram a simplicidade e a pobreza como ferramentas essenciais para a sua transformação espiritual. Aí a gente fala, o pessoal fica assim, né? Então, é algo que a gente precisa refletir. Nós estamos no ano de 2017, no limiar da transformação do planeta, do processo de transição planetária. Não dá mais para fazer esse tipo de alusão, nós em relação aos outros. Não dá mais para fazer de conta que não tem diferença para a gente. Ah, não, mas eu só vou sentar à mesa. Ah, não, não tem problema não. Então quer dizer, será que realmente não tem problema? Será que isso realmente não separa quem está ouvindo de quem está falando? O momento é de autoconscientização. E o momento de autoconscientização vai pedir a cada um de nós para realizar aquilo que a sua consciência pede. Então, Jesus nos pede para vivenciar, dentro da nossa capacidade de vivência no bem, aquilo que Ele deixou como exemplo. E o que Ele deixou como exemplo, embora nós estejamos ainda distantes, uma distância abismal que nos separa do exemplo do que a gente consegue realizar, a gente precisa se colocar ao caminho, na caminhada. Não dá mais para ficar dizendo, nós somos imperfeitos demais, um dia eu vou conseguir, por enquanto não está dando.
e se manter na zona de conforto. Então, se vocês verem alguém se vangloriando da posição, porque vai falar, porque está numa posição de evidência, onde quer que vocês estejam, que aquilo sirva de exemplificação de modelo para que a gente faça exatamente diferente. Mas, não só dentro da casa espírita, em todas as nuances da nossa vida. Com uma criança que a gente educa, que a gente tem que falar 500.000 vezes, mesmo que ela erre 500.000 vezes. Que você repita 500.000 vezes o que precisa ser repetido. Quando uma pessoa necessitada da sua compreensão, porque ainda não conseguiu um nível de intelectualidade como que você já desenvolveu nessa vida, recorrer a você e você adote a humildade no contato com aquele indivíduo. Quando a gente pegar a nossa carteira, que a gente carrega no bolso, e deixar em cima da mesa, dizer assim, eu não quero ela mais. Chega de dar carteirada nos outros. Chega de dizer, o senhor sabe com quem você está falando? Eu sou doutor, eu sou policial, eu sou coordenador da equipe, eu sou responsável pela casa, e etc. Eu sou professor, e etc, etc, etc. Eu sou seu pai, e etc, etc, etc. A nossa necessidade é de aprendizado uns com os outros. E a vida é uma escola. E o mestre por excelência foi aquele que não aceitou nem o adjetivo de bom. Foi aquele que diz, não, mestre, tudo bem, bem o dizeis, porque isso eu sou. Porque eu oriento, porque eu direciono, mas eu não deixo de aprender. Jesus não deixou de aprender. Porque Ele disse a cada um de nós, tudo o que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Então Ele estava ratificando o princípio da evolução, dizendo assim, olha, um dia vocês alcançarão a condição de espírito crísticos. E eu, porque se vocês podem mais do que eu no momento, eu também posso mais do que eu sou no momento. E eu quero crescer ainda mais, apesar da minha grandeza. Porque por mais que eu cresça, jamais alcançarei a condição de me equiparar àquele que é o maior de todos, que é o Criador. Então, esse exercício de interação uns com os outros é o que a vida nos pede, embora seja bastante desafiador para todos nós. Exercer a humildade dentro das nuances, da particularidade de todas as experiências que a gente vivencia diariamente. Muita paz, que Jesus possa nos abençoar de volta aos nossos lares e que a gente possa levar recursos para que a gente consiga edificar no dia a dia aquilo que a gente realmente precisa edificar. Muita paz.